e agora passam a estar conscientes quando em estado de erraticidade, ou desencarnados. Os períodos entre suas encarnações tornam-se mais espaçados, de forma que possam utilizar seu intelecto na análise das experiências passadas durante suas vidas. Aos poucos, envolvem-se também nos trabalhos de confecção das suas cartas de vida, e à medida que evoluem para os conceitos do Mestre, começam a ser convocados para trabalhos de auxílio aos que vêm atrás deles na escala evolucionária na vida terrena. Nós, habitantes deste globo, em tempo, também progrediremos a ponto de atingirmos os objetivos evolucionários deste plano, o que nos dará a oportunidade de partirmos para o próximo mundo na escala evolutiva dos mundos. Da mesma forma que os mundos menos evoluídos são mais densos e com objetivos pouco voltados para o desprendimento com relação à matéria, é natural pensarmos que os mundos mais evoluídos são menos densos e menos materiais. Não podemos precisar detalhes destes, pois, como vós, ainda não nos encontramos em posição evolucionária que nos permita migrar para eles. Mas, nossas observações e estudos das diferenças entre os outros mundos inferiores à Terra, que nos foram permitidos ir com fins de pesquisa, nos sugere que a cada mundo que galgamos acima, em direção ao Pai, menos densos são o corpo físico e o perispírito dos espíritos que habitam esse plano. Se torna menos e menos doloroso e difícil o desprendimento do perispírito no momento da morte, e o próprio corpo material possui densidade de matéria menor. Como espíritos mais evoluídos que nós, mas ainda habitantes de nosso plano, já conseguem manipulação mais eficiente dos campos energéticos que ainda não são de conhecimento da ciência terrena, mas que são parte das leis físicas que comandam o universo. Nos parece lógico que nos mundos mais evoluídos que o nosso, os encarnados utilizem-se do campo chamado de fluido cósmico universal ou FCU, para o aumento de sua qualidade de vida. De maneira extremamente simplista, pois esse assunto em si contém material suficiente para um livro inteiro e é de cunho avançado, o FCU é a energia que conecta o todo. Pode ser entendido como o ar universal, ou fluido que existe, onde a ciência terrena ainda chama de vácuo. O FCU é o condutor do pensamento, como o fio elétrico é para a eletricidade. Fenômenos sem explicação científica atual, como a telecinese e os chamados fenômenos paranormais, possuem base científica no conhecimento do FCU. Ainda nos parece natural que as vidas encarnadas nesses globos mais avançados possuam um período de infância mais curta que a nossa. Como a necessidade de densificação é menor no momento de encarnação, o perispírito e corpo físico estão mais próximos com relação ao nível de energia, o que possibilita a lembrança de encarnações passadas, mesmo quando encarnados, e lhes permite lembrarem-se mais rapidamente das funções básicas de controle dos seus corpos físicos. Como exemplo este fato, seria como se nos lembrássemos como andar e falar assim que renascêssemos para mais uma encarnação na Terra. As encarnações são mais longas, pois, não só a quantidade de doenças é muito reduzida devido à baixa densificação do corpo físico, como a ciência, obviamente mais avançada que a nossa, domina técnicas medicinais mais eficientes, que permitem o prolongamento da vida corpórea através do melhor tratamento desta. Como tudo é menos denso, as comunicações se dão a nível mental, e como estes espíritos já passaram pelo nível de evolução na Terra, absolutamente todos vivem suas vidas utilizando-se dos princípios de amor e caridade. O resultado final desse padrão de comportamento é o de um mundo livre de injustiças, onde todos possuem o mínimo para levarem uma vida digna, não existindo pobreza excessiva a nível miserável que aqui neste mundo encontramos. Ainda, os pensamentos elevados destes espíritos materializam um mundo mais livre de angústias, no qual a felicidade é sentimento presente em cada um dos seus habitantes. É importante enfatizarmos aqui, que quando mencionamos seres de outros mundos, não estamos nos referindo a seres extraterrestres,
com a conotação que a nossa cultura popular enfatiza. Estes são seres da espécie humana como a nossa, espíritos que foram criados pelo Pai, utilizando-se do mesmo processo. A forma encarnada, o corpo físico desses espíritos pode variar com relação ao nosso vaso físico, pois como habitam mundos diferentes do nosso, controlados por leis físicas próprias, devem ser formados de maneira a se adaptarem ao ambiente à sua volta. É natural pensarmos que há espíritos menos evoluídos, que vivem em mundos mais básicos e materiais, lhes é dado corpo físico mais denso e material, de forma que possam se engajar em tarefas que lhes são cabíveis nos seus respectivos ambientes. Também, espíritos mais evoluídos que nós, possuem corpos físicos menos densos que os nossos, pois suas experiências se dão mais no campo mental que no material. Estes não necessitam mais passar pelas dores e aflições físicas que nós, pois somos seres que ainda precisamos da dor como veículo de aprendizado. Para eles, o corpo físico é quase que uma extensão direta de seu perispírito. De forma geral, cada planeta contém seus requisitos evolucionários mínimos para que espíritos possam encarnar neles, assim como as condições mínimas para que seus habitantes possam ser transferidos para o próximo mundo da cadeia evolucionária. Não nos é de conhecimento quantos mundos existem atrás da faixa evolucionária da Terra, bem como quantos existem ainda à nossa frente, até chegarmos à convivência com nosso Pai. A certeza que temos é a de que, como aqui mesmo na Terra onde existe um número quase infinito de níveis de evolução entre os espíritos habitantes desse plano, assim também o é para o número de mundos. A Terra sendo apenas um grão de areia na praia do universo, para nós, é de dimensão infinita. Um capítulo curto na eternidade. Através do quadro pintado acima, pode-se extrapolar o pensamento, de forma que possamos enquadrar o significado de uma única vida corpórea no nosso plano atual. Como foi dito, a evolução se dá de forma ordenada e hierárquica onde cada mundo possui seus correspondentes requisitos mínimos para a admissão de habitantes, assim como também possuem os requerimentos mínimos para a promoção dos espíritos para o próximo mundo. Também, dentro de cada um destes mundos, existem vários planos ou faixas vibratórias, que organizam e agrupam os espíritos. Aqueles que se encontram em mesmo nível de evolução formam as diferentes comunidades durante seus estados errantes. A encarnação em cada um desses mundos é o veículo pelo qual os espíritos de várias faixas de evolução engajam-se em atividades interpessoais que lhes proporcionam observações e experiências, as quais, em tempo lhes darão as ferramentas necessárias para suas correspondentes evoluções individuais. Como tal, pode-se pensar que a encarnação é o veículo utilizado em todos os diferentes mundos como ferramenta evolucionária, pois é quando existe a maior interação entre espíritos pertencentes aos vários níveis intelectuais e morais. Durante essa interação é que os espíritos mais evoluídos servem como professores aos menos evoluídos, permitindo a estes mentores temporários que lhes arremetem a voos mais altos, tanto ao nível científico como moral. Através dessa visão mais geral, torna-se natural entender-se que cada um dos mundos nos requer milhares e milhares de anos, antes que finalmente possamos atingir os seus requisitos mínimos de promoção, de forma que possamos galgar ao próximo. E como foi colocado, não podemos precisar o número de mundos que existem na escala total de evolução. O que significaria que, assumindo de forma minimalista, apenas a título de ilustração, que exista um total de apenas alguns milhões de mundos, o que nos parece pouco, tendo em vista a extensão do tamanho do universo, multiplicando-se os milhões ou mesmo bilhões de anos que passamos em cada um desses mundos, antes que possamos galgar para o próximo. Chegamos a um número de anos muito grande para qualquer representação matemática. Esta representação matemática vai desde o momento de nossa criação,
até o momento que completaremos nosso caminho de purificação e nos colocaremos no plano vibratório que nos permitirá perceber a presença do Pai ao nosso lado. Esse número é o que chamamos de eternidade do Espírito. No nosso estágio atual, cada uma de nossas encarnações toma menos tempo que um único século. Voltando-se ao número gigantesco de anos ao qual chegamos através da ilustração acima, um século, realmente, nada mais aqui menos que um nanosegundo neste contexto. Com este conceito em mente, realmente, o tempo que nos encontramos separados de nossos entes queridos, que se foram antes de nós dessa vida corpórea através da morte do corpo, realmente nos parece imperceptível no escopo geral de tempo. Um adeus do corpo é apenas um até breve, pois aqueles que escolhemos como nossos companheiros de evolução, nós encontraremos em comunhão fraternal durante toda a eternidade. Uma separação agora dura menos tempo que um piscar de olhos no quadro geral do tempo. Mais do que isso, quando nos emprestamos dessa mesma noção de tempo, para que possamos galgar apenas um único passo, que nos levará a um mundo menos hostil que o nosso, onde não mais se vê sofrimento generalizado, nos parece natural que queiramos aproveitar cada segundo que vivemos nesse laboratório. Utilizando-se desta mesma lógica, chegamos à conclusão que o suicídio, por exemplo, nos causaria remorso e sofrimento pós-morte incalculáveis, pois o abreviamento da nossa experiência carrega a consequência de sentimento de oportunidade perdida. A religião dos homens acertou nesse ponto, onde condena o suicídio como pecado. Em verdade, experiências e observações de suicidas nos permitem dizer que estes se atrasam muito mais do que apenas o número de anos que ainda teriam para viver encarnados na Terra. O simples fato de saberem que desperdiçaram a oportunidade dourada para acumular mais experiências nas suas sacolas de aprendizado, leva-os a estado mental que os coloca em adormecimento temporário, quando em estado errante. Não só isso, mas muitas vezes, assumem karma com seus entes queridos, pois um ato de suicídio possui efeito coletivo na vida das pessoas de seu convívio. Muitos são os casos de pais que nunca se recuperam da notícia do suicídio de seu filho, e estes também não conseguem executar os seus respectivos planos de vida, devido a essa barreira intransponível, inesperadamente colocada em seus caminhos. O suicídio é um caso claro de desperdício de tempo. Há também outros casos, mais sutis, mas de consequências também desagradáveis. Muitas vezes vemos pessoas que desistiram de viver em estado consciente, e utilizam-se de entorpecentes ou álcool, para se manterem em estado desligado durante a maioria do tempo. Invariavelmente, estas pessoas encontram nesse subterfúgio uma maneira de escaparem das provas e expiações de suas vidas. Preferem manter-se em estado de sono, a enfrentarem os seus problemas. Como vimos anteriormente, a nossa vida encarnada pode ser comparada a um ano de estudo do aluno colegial. O aluno que se utiliza da preguiça como sentimento principal, e não trabalha no estudo dos tópicos apresentados, invariavelmente falhará ao final deste ano, e será forçado a repetir o estudo dos mesmos tópicos no ano seguinte. A estes espíritos que se drogam na fuga de suas tarefas, serão impostas as mesmas dificuldades em encarnações seguintes, adicionadas a outras extras que adquiriram através do não aproveitamento da sua oportunidade encarnatória corrente. Existe ainda um terceiro tipo que vale menção, o levado pela preguiça pura e simples. Muitos são os casos de pessoas que se entregam a vidas improdutivas, que nada adicionam, não só para a sociedade de forma geral, mas para elas próprias como indivíduos. Estas se mantêm inertes a qualquer atividade que lhes exija um mínimo de esforço e dedicação, e parecem que nada mais fazem a não ser esperarem que a morte lhes arrebatem de suas existências miseráveis. A elas, em tempo, também o remorso pela oportunidade perdida lhes chegará. Logo que comecem a compreender o quão divina é a oportunidade da encarnação e a quantidade de trabalho de apoio, de diversos outros espíritos, que é preciso para uma encarnação, como,
o apoio dos nossos anjos protetores, e dos chamados guias espirituais que nos acompanham durante todas as nossas vidas, e o quão entrelaçadas são todas as vidas na Terra. Voltando ao conceito de resgate e karma, muitas das vezes, a vida encarnada de um espírito faz parte de um plano de resgate de terceiros, que não se realiza por completo se este primeiro se coloca de forma inerte com relação à vida. De novo, utilizando-nos da lei de causa e efeito, quanto mais nos aprofundamos em questões do espírito, mais afloram todas essas questões. A nossa vida está entrelaçada à vida de nossos parentes e amigos mais próximos, e, a partir do momento que não cumprimos a parte que nos é de responsabilidade e função no cosmo, estamos diretamente influenciando aqueles que nos são diretos. Uma vida de preguiça e morosidade não apenas impede que o progresso chegue ao espírito em questão, mas também se estende ao não cumprimento de resgates por parte de outros espíritos, que coordenaram o tempo de sua encarnação, para que pudessem fazer parte do círculo de atuação de determinado indivíduo. Uma vida plena, ativa e atarefada, é forma de caridade intrínseca, pois, muitas vezes sem mesmo termos ciência, estamos possibilitando que espíritos conectados diretamente à nossa existência na Terra, realizem parte de suas tarefas, determinadas em suas cartas de vida. De volta às palavras de nosso Mestre Jesus, o único caminho é o da caridade e do amor, e como deduzimos que o trabalho pode ser associado, mesmo que indiretamente, à caridade por nossos irmãos, o trabalho constante se torna, portanto, necessário. O trabalho implementa mecanismo de realimentação positiva, de forma que, o quanto mais nos dedicamos ao trabalho, mais entendemos que a base da caridade se encontra neste. O mais que entendemos a necessidade da caridade, mais nos engajamos no trabalho, e assim o ciclo se repete infinitamente nos empurrando para o caminho da evolução. Neste escopo, o trabalho que é mais aproveitado, é aquele que visa o bem-estar do próximo, e que possui a abrangência coletiva. Imaginemos que, cada um dos espíritos encarnados, realize uma simples tarefa de escopo não individual, uma corrente de melhoria tomaria a Terra, sem que nenhum indivíduo se sentisse sobrecarregado, e a qualidade de vida no planeta aumentaria de forma exponencial. O bem contagia, de forma que sociedade que contém maior número de indivíduos centrados na prática do bem, aos poucos, se torna, de forma coesa, tendendo também à prática do bem como um organismo único. Como todos os seres foram criados à imagem de nosso Pai, que é todo bondade, todos somos fundamentalmente bons de coração. As ações baseadas no mal nada mais são que baseadas na ignorância. Ignorância de que nossa vida encarnada nada mais é que menos de um nanosegundo no escopo geral de tempo, e de que os bens materiais nada mais são que poças temporárias, para serem utilizadas como ferramentas que nos permitirão executar nossas observações e experiências durante essa vida. Ignorância de que nossas paixões materiais voltarão ao pó quando nosso corpo também retornar a este. Concentremo-nos na nossa paixão pelo trabalho, pois esta sim, nos levantará como guindastes que suportam toneladas, carregando todas as nossas imperfeições a caminho do encontro com nosso Pai que está nos céus. Preocupemo-nos com o progresso de nosso semelhante, pois dessa forma estaremos também progredindo. A máxima, é dando que se recebe a lei imutável, e à medida que damos ao nosso próximo, estamos sendo beneficiados diretamente através da oportunidade de aprendermos com essas experiências. Capítulo 10, Conclusão. Chegamos ao momento esperado onde finalmente as questões colocadas no capítulo de apresentação deste trabalho serão respondidas, utilizando-se do conhecimento adquirido através do material exposto em cada um dos capítulos anteriores. Mais uma vez, sugerimos que, se o leitor tiver chegado a este capítulo sem ter passado por apenas um que seja dos anteriores, volte a ele e absorva o material apresentado. A paciência é uma das sagradas virtudes, e através dela, chega-se a resultados maravilhosos.
A motivação para este trabalho veio do fato de observarmos que o Espiritismo, como doutrina, apresenta material que pode e deve ser utilizado por todos para a concretização da fé, e de que muitos chegam a essa doutrina através da intuição de que seus ensinamentos são realmente baseados não apenas em religião, mas em lógica científica. A melhor prova para isto está no simples fato de que Allan Kardec, o conhecido precursor do Espiritismo, era, antes de tudo, um cientista. O método de estudo, pelo qual Kardec compilou as notáveis 5 obras básicas, foi todo baseado em observações de cunho científico, dos chamados fenômenos de comunicação com os espíritos. O grupo de estudos liderado por Kardec iniciou suas pesquisas com o objetivo de provar que a comunicação com os espíritos era de fato verídica, e então, partiu da premissa de que esses fenômenos eram realmente válidos para a apresentação da doutrina. Utilizou esse fato como seu alicerce principal. Depois de mais de 100 anos de sua apresentação, percebemos que, muitas vezes, a atração que leva indivíduos ao contato inicial com a doutrina espírita se torna a curiosidade frívola pelos fenômenos de comunicação, pois ao estudarem as obras básicas, entendem que a comunicação com o além foi a origem de tudo. Então, aqueles que, ou não testemunham fenômenos de comunicação, ou não acreditam nos que participam desses fenômenos, acabam por largar a doutrina devido à incredulidade no seu postulado básico, que afirma que os espíritos na sua forma errante são parte da realidade da natureza, e que os de forma encarnada são complemento desta mesma natureza. O que pretendemos através desta obra é a diminuição da importância das comunicações e dos chamados fenômenos mediúnicos em si, e consequente enfatização do motivo pelo qual estes espíritos trouxeram, há mais de um século, os ensinamentos que são a base da doutrina. As comunicações nada mais são que efeito, tendo como causa o fato de que o mundo que vemos com nossos olhos da carne é apenas uma fração do mundo completo, o qual contém os espíritos que não habitam vasos corpóreos neste momento. Como todo movimento grandioso, o espiritismo teve que ser iniciado por um ponto de partida determinado. O escolhido foi o da introdução do assunto partindo-se da premissa da existência de espíritos não encarnados, e de que estes fazem parte de nosso convívio diário. Entendemos que esse método requer um certo grau de fé. Fé nos indivíduos que foram escolhidos, como os chamados médiuns para as comunicações, e fé que estes não seriam embusteiros, que por motivo qualquer, seja de ganho próprio ou simples orgulho vazio, falsificariam as comunicações. Eu mesmo, na época da introdução dos primeiros estudos, utilizando-me de minha roupagem científica, duvidei da existência dos espíritos. Inicialmente, pensei em embuste, posteriormente, acreditando na seriedade das pessoas que estavam coordenando os estudos, trasladei essa dúvida para a área da psicologia, imaginando que essas comunicações partiriam do psique dos próprios médiuns, e não de indivíduos independentes. O momento é chegado para que não nos interessem mais os espetáculos de movimentação e materialização de objetos, que neste estágio de evolução do homem, possuiriam cunho de entretenimento apenas. É chegada a hora de começarmos a realmente utilizar nossas inteligências para a resposta às questões mais filosóficas da vida, que invariavelmente fazemos, se não hoje, amanhã, se não amanhã, depois. O Espiritismo colocou inicialmente à frente de nossos olhos, material que partiu em princípio, das respostas para as perguntas, pois foi apresentado, no início, através de comunicações com outro plano, que como vimos é efeito e não causa. O Mestre Jesus nos permitiu a chegada do Consolador para que pudéssemos aliviar nossas dores imediatas, como aquele que tome o remédio para as dores do corpo, de forma que possa ter a tranquilidade necessária para a investigação da origem da doença. No nosso caso, a verdadeira origem das dores vem da falta de respostas para as perguntas que sempre fizeram parte de nossa realidade, e o remédio para estas, vem da aplicação dos conceitos apresentados pelo Espiritismo,
para finalmente chegarmos à concretização das respostas que calarão para sempre nossas dúvidas existenciais. Entendemos que, a maioria dos que se tornaram espíritas, assim o fizeram mais por fé do que por análise lógica, e que, mesmo dentre estes que se autoproclamam espíritas, ainda encontram-se muitos que mais se interessam pelas comunicações com os espíritos do que com o conteúdo das mensagens que estão sendo recebidas por estes. Esperamos que, este trabalho, apresentando seu foco na análise lógica de alguns postulados, possa não apenas transformar o interesse dos que já se chamam espíritas, mas que apenas se concentram em seus fenômenos, como também jogar por terra, de uma vez, a incredulidade que assola aqueles que, por um motivo ou por outro, não acreditam que o material apresentado pelas obras básicas da doutrina partiram de indivíduos diferentes daqueles que escreveram essas mesmas obras. Convidamos a todos, após leitura e compreensão dos conceitos apresentados aqui, que se já o fizeram, estudem mais uma vez as 5 obras básicas da doutrina, nesta ordem: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese, e se ainda não o fizeram, terem a certeza de que este é o caminho para o aprofundamento nos conceitos apresentados aqui. Para todos, façam mais que apenas ler as palavras, procurem sempre analisar o que está sendo apresentado, através da lente da lógica, pois a verdadeira fé nasce da certeza, e certeza só é alcançada quando tudo que acreditamos, não simplesmente acreditamos porque nosso chefe religioso nos disse que devemos acreditar, mas porque, através de nossas análises interiores, chegamos à conclusão de que realmente a lógica nos diz que o que acreditamos é a nossa verdade e não a verdade de um terceiro. Repetimos, agora, as perguntas propostas no primeiro capítulo desta obra. Propomos nossa humilde resposta para cada uma das questões, tendo como base, o material apresentado durante o decorrer do livro. 1. Por que um recém-nascido carrega o pecado original, uma vez que esse pecado foi teoricamente cometido por seus pais? Como foi apresentado no capítulo referente à reencarnação, todos os espíritos atualmente encarnados na Terra, assim já o fizeram por mais de uma vez, sendo este o próprio conceito da reencarnação. Foi também ressaltado que a encarnação representa a ferramenta primordial para nossa evolução, pois temos a oportunidade do laboratório da vida, onde a multitude de níveis de evolução, convivendo juntamente em um mesmo espaço-tempo, nos permite observações geradas pelo resultado das relações interpessoais. Vimos também que um dos postulados do Espiritismo é a lei da causa e efeito, onde cada causa, invariavelmente, gera um efeito ou consequência, e que cada consequência possui um responsável, que foi a pessoa que executou a ação que gerou esta consequência. Muitas das vezes, as consequências geradas pela ação são contrárias ao que o nosso Mestre Jesus nos apresentou como o nosso molde de conduta. Essas consequências negativas nos seguem, até que possamos, primeiramente, aprender com elas, e posteriormente, resgatar essas faltas perante aqueles que foram recipientes das ações. Entende-se por pecado original, então, as consequências trazidas por nós, quando nascemos, que são os resultados de ações contrárias ao nosso molde de conduta, realizadas por nós, em uma ou mais encarnações anteriores. A lei da causa e efeito também nos diz que seria contrária à justiça infinita de nosso Pai, que herdássemos consequências geradas por ações que não fossem nossas, o que nega, categoricamente, o fato de recém-nascidos herdarem o pecado da concepção, que teoricamente pertenceria a nossos progenitores. O próprio conceito de que o ato sexual, que gerou o nosso nascimento, como sendo pecado, possui cunho quase que ridículo, sendo acreditado apenas por indivíduos que nunca passaram mais que 2 segundos na análise deste absurdo. O desejo sexual, como a própria ciência já provou, nasce de hormônios naturais do nosso corpo físico. Não nos pareceria tremenda injustiça divina,
nascermos com um hormônio corporal, que como veneno, nos força à execução de pecado, que ainda mais, será herdado pelos nossos rebentos. E, se o ato sexual é a ação que permite recebermos a maior benção que podemos ter durante nossas curtas existências, que é a preciosidade do frágil recém-nascido sob nosso cuidado, como poderia uma ação pecaminosa ser ao mesmo tempo fonte geradora de uma benção de Deus? O sexo não é condenado pelo Espiritismo, assim como também não são outros prazeres inerentes à vida encarnada, apenas sua conotação vulgar, que muitas vezes é tomada pelos homens. O sexo como prazer carnal, sem nenhum sentimento de amor, este sim é condenado, não em si próprio, mas como todo tipo de ação que é motivada por sentimento que não seja o do amor. O sexo motivado pelo amor sincero entre duas pessoas, é demonstração de afeto e promessa de devoção, e como tal, não constitui pecado. Outros prazeres da vida encarnada, como são partes integrantes de nossas vidas aqui na Terra, se não são transformados em excessos, não são condenados pela doutrina. A apreciação de um bom vinho, assim como a degustação de prato delicioso, fazem parte de nossas vidas, e em si mesmos são fatos sem importância no escopo geral da existência. Se a gula é gerada, de forma que cause consequências nocivas ao nosso corpo físico, encurtando nosso período de experiências enquanto encarnados, devido à perda de anos de vida, essa então é condenada. Se a embriaguez constante vem da apreciação do vinho, de forma que períodos de inutilidade da mente, e execução de ações contrárias ao molde de comportamentos são geradas, esse é também condenado. Estes são apenas dois exemplos de chamados prazeres carnais. Mas o conceito pode ser extrapolado para todos os outros que são características de nossas vidas encarnadas. É de nosso modesto entendimento que o pecado original, como alegorizado pela religião dos homens, nasceu da necessidade de explicarmos a ideia intrínseca de que todos quando nascem carregam consigo pecados a serem resgatados, e imperfeições a serem corrigidas. Com isso, essa ideia torna-se contraintuitiva à inocência pueril, se não utilizarmos o conceito de reencarnação, e como tal, foi preciso que se achasse a origem desse pecado em outra fonte. A forma encontrada pela religião dos homens foi a de transferência do pecado, partindo dos pais e aterrissando nos filhos. 2. Porque algumas pessoas nascem ricas, outras pobres, outras com problemas físicos, outras em famílias que as cercam de todo amor e outras ainda em famílias de criminosos. Não é Deus a fonte de toda justiça e bondade? Onde está a justiça divina neste caso, uma vez que as condições iniciais no nascimento variam tão grandemente? Essas questões encontram respostas em alguns conceitos apresentados no decorrer deste livro: reencarnação, lei de causa e efeito e evolução do espírito. As questões que envolvem a variedade das condições de nascimento estão diretamente ligadas à evolução do espírito. Como inclusive, colocado pela resposta na questão anterior. Cada um de nós encarnamos várias vezes neste mundo, e durante cada uma de nossas encarnações executamos ações que geram consequências. No período entre cada uma das encarnações, os espíritos que já se encontram em estado mental evoluído o suficiente para saberem que a vida encarnada é o laboratório para experiências e suas consequentes observações, analisam suas imperfeições, suas faltas passadas e o foco de sua atenção para a próxima encarnação por vir. Traçam eles os planos encarnatórios que são colocados em suas respectivas cartas de vida. Suas cartas de vida incluem áreas de interesses de estudos, tipos de imperfeições corpóreas ou mesmo doenças congênitas que precisam trazer, em qual tipo de ambiente familiar precisam ser inseridos, se abastados ou miseráveis financeiramente, quais os tipos principais de experiências que necessitam passar, e mesmo, quais os outros espíritos que precisam, mais uma vez, fazer parte de seu convívio, ou a nível familiar, ou como parte do seu ciclo de amigos.
Aqueles que se encontram já em nível de evolução superior, podem ainda, ao topo dos planos de cunho individual, trazer missões humanitárias ou científicas, e de cunho coletivo, aquelas que têm como objetivo o progresso da humanidade e do planeta como um todo. Como foi visto no capítulo que apresentou o conceito de karma, indivíduos que fazem parte de uma família na Terra devem ter sido colocados em um mesmo núcleo para que possam trabalhar juntos em tarefas de resgate de karmas adquiridos em vidas anteriores, o que explica o fato de, às vezes, pais mostrarem preferência por este ou aquele filho, dentro de sua ninhada de rebentos. Indivíduos reconhecidamente virtuosos, às vezes, se encontram como filhos de pais criminosos e de moral ainda inferior, por vezes como parte do trabalho de resgate de karmas, ou mesmo como parte da experiência que este espírito tenha selecionado para seu trabalho de evolução individual, ou ainda, para que, através de seu código de conduta mais elevado, possa servir como exemplo a estes pais que ainda iniciam seu caminho evolucionário. Pessoas que nascem com deficiências físicas ou doenças congênitas seríssimas também podem ser vistas como espíritos que precisam passar por estas experiências de dificuldade na esfera física, para que se livrem de determinadas imperfeições que fazem parte de seu plano encarnatório. Mesmo aqueles espíritos que ainda não se encontram em condições de determinarem, por sua própria análise, quais os tipos de provas e experiências que necessitam passar na sua próxima encarnação, recebem auxílio de seus mentores espirituais, estes últimos em trabalho de caridade e amor desinteressado ao seu próximo, na confecção de suas cartas de vida. No limite máximo da extrapolação, para aqueles espíritos ainda nos primeiros degraus da evolução aqui nesse mundo, que não necessariamente entendem que seus estados errantes são diferentes que seus estados encarnados, os espíritos superiores traçam suas cartas de vida. Conduzem estes espíritos através do processo encarnatório, mantendo-os, inicialmente, praticamente em estado de alienação de suas condições, pois a misericórdia infinita de nosso Pai não deixa uma única alma do conjunto infinito de seus filhos sem que recebam as ferramentas necessárias para a execução de sua evolução, e mais ainda, apenas nos apresenta as provas que temos condições de sucesso. Analisando-se a justiça divina sob mais este prisma, ela é infalível. Permite que para cada enfermo diferente chegue o remédio salutar, à medida que eles se tornem conscientes de suas enfermidades. Ao mesmo tempo, permite que médicos dedicados tomem a responsabilidade daqueles doentes que ainda não pedem pelo medicamento, por nada mais que ignorância. Neste cenário, na verdade, não existiria justiça divina se a cada um de nós não nos fosse dado um conjunto de ferramentas específicas, no início de nossas vidas encarnadas, que são as bases sobre as quais executaremos ou não, fundamentados em nosso livre-arbítrio, as tarefas que traçamos em nossas cartas de vida. De uma forma ou de outra, essas tarefas serão executadas, se não nesta encarnação, em uma próxima, se não através das provas atuais, em outras similares em conceito. Como vimos, o livre-arbítrio é a dádiva sagrada que permite que não só tracemos o nosso próprio caminho, como também, tomemos a responsabilidade individual pelas nossas falhas de conduta. 3. E com relação à diferença entre os diversos níveis de inteligência. Muitas vezes dois irmãos gêmeos apresentam níveis de inteligência tão diferentes, que serve como contraprova corrente de ideias que atribuem inteligência genética. Como explicar essa diferença uma vez que Deus criou todos à sua imagem e semelhança se dois irmãos gêmeos recebem a mesma criação por parte dos pais? Essa questão vai de encontro ao âmago de nossa existência, a evolução. A evolução foi tema principal e também utilizado como fator motivador para que superássemos nossas provas e encarássemos a oportunidade de trabalho como uma benção. Mas uma vez a reencarnação, agora aliada ao fato de que todos nós existimos em luta e trabalho contínuo para nossa evolução, apresenta a lógica infalível para a resposta.
Como explicarmos então, se não através dos diferentes níveis de evolução, que os diversos espíritos que habitam esse mundo apresentam, o fato de, às vezes, irmãos gêmeos terem diferenças intelectuais tão diversas? A individualidade do espírito é o que nos diferencia com relação ao nosso posicionamento e utilidade no cosmo. Daqueles que já existem há muitos milênios com relação aos mais jovens, é de se esperar que apresentem nível de conhecimento superior a estes, devido às suas oportunidades multiplicadas de experiências. Mas ainda, espíritos de mais ou menos a mesma idade, também entre si, apresentam níveis intelectuais diferentes, neste caso, baseados na diferença entre a qualidade e quantidade de trabalho e esforço que cada um colocou em seu caminho evolucionário. Estes são como os alunos de mesma classe escolar, onde um apresenta conhecimento muito superior ao outro, mesmo tendo ambos participado das mesmas lições, lecionadas pelos mesmos professores. Irmãos gêmeos nada mais são que dois espíritos, completamente diferentes um do outro, que receberam a mesma codificação genética de seus pais. Como vimos no decorrer dos assuntos apresentados por essa obra, o material genético nada mais é que base para a formação corpórea. Como sabemos que a inteligência e verdadeira individualidade vem do espírito e não do corpo, natural entendermos como que tais diferenças entre irmãos univitelinos possam ser reconhecidas. Deus realmente criou todos à sua semelhança, e como tal, todos partiram do mesmo conjunto de condições iniciais com relação à capacidade intelectual e moral. Nada mais natural que atribuir as diferenças de conhecimento e atitude moral ao trabalho que cada um desses indivíduos realizou no decorrer de suas existências, durante suas várias encarnações. Achar que a criação da alma se dá no momento da concepção através do ato sexual dos pais, realmente coloca um muro intransponível na lógica mais simples, aquela que gerou a pergunta do porquê irmãos gêmeos, criados da mesma forma, pelos mesmos pais, podem apresentar intelecto e moral completamente diagonais. Em resumo, não só a inteligência não pode ser atribuída à genética, como a reencarnação é requerimento essencial na conduta da lógica para a resposta dessa pergunta. 4. Onde está a responsabilidade por nossos atos, uma vez que o pecado e o mal que potencialmente cometemos para com o semelhante pode ser absolvido apenas através de uma simples confissão ou reza de um número determinado de orações? Como foi visto em capítulo anterior, nada se sobrepõe à lei de causa e efeito. O livre-arbítrio existe para que possamos escolher o caminho que melhor nos adapte na busca da evolução. Com base nesses postulados, a resposta de forma mais simples para essa pergunta é: as consequências de nossos atos não podem ser absolvidas através de simples confissão. Se isto assim ocorresse, não necessitaríamos de nenhum esforço em nosso trabalho de evolução. Na verdade, não precisaríamos evoluir. Se a Deus coubesse a responsabilidade de perdoar e apagar todas as consequências de nossas ações, qual seria o objetivo de nossas vidas? Não seria a vida traçada nestes moldes simples efemeridade, uma vez que teríamos carta branca para executar a pior das maldades, sabendo que um simples conjunto de orações nos absolveria do Tribunal de Justiça. Não nos parece contraintuitiva a noção de que, independente das variações de mal praticadas por todos, bastaria um domingo de confissão antes de nossas mortes para que tudo que tivéssemos feito fosse apagado, e nós fôssemos aceitos na morada de nosso Pai? Mais uma vez lhes pergunto, essa justiça parece compatível com a justiça do mais justo dos juízes? Mais uma vez, o livre-arbítrio é, talvez, a maior das bênçãos recebidas de nosso Pai, pois garante a nossa individualidade. De mãos dadas com o livre-arbítrio segue a responsabilidade. Responsabilidade que vem, desde o traçado de nossas cartas de vida, passando pela maneira como vivemos nossas vidas encarnadas e culminando com a preocupação que temos de que nossas ações não interfiram negativamente no caminho evolucionário de nosso próximo. 5.
Em que parâmetros são baseadas as penitências determinadas por outros homens, mesmo que chefes religiosos, para a absolvição dos nossos pecados? E se resolvermos revelar apenas meias verdades, ou os pecados que sabemos que são mais leves, na hora da confissão, receberíamos penitência mais leve e então estaríamos absolvidos? E com relação às atitudes que causam mal a outros indivíduos, mas por ignorância achamos que não são classificadas como pecado? Se o pecado foi cometido contra uma pessoa, não deveria essa pessoa fazer parte do processo de absolvição e perdão? Como pode uma terceira pessoa, que não foi diretamente envolvida no pecado em si, ter o poder de julgar a gravidade do mesmo e perdoar o pecador? Isso não parece inútil uma vez que a pessoa que sofreu o ato do pecado não é envolvida no processo. Baseando-se em todos os conceitos apresentados até aqui, chega-se à conclusão que ninguém pode, de maneira completamente justa, aplicar penitências, seguidas de absolvição aos pecados de terceiros. Mais uma vez, tomando-se como princípio a lei de causa e efeito, cada um de nós somos juízes e julgados no tribunal da justiça. Impossível para qualquer agente externo determinar com exatidão a atitude mental no momento da ação, a consequência que esta gerou no personagem ativo da ação, a consequência que esta gerou no recipiente da ação e, a consequência que esta gerou, indiretamente, nos indivíduos que fazem parte do convívio diário do recipiente, ou mesmo do executor da ação. Seria um número de variáveis demasiado grande para que um simples homem, falível como o próprio pecador, pudesse determinar a extensão das consequências e mensurar a punição aplicável à ação. Essa transfiguração de homens em santos enviados diretamente pelo Pai, para que pudessem nos castigar e perdoar ao mesmo tempo, nada mais é que pura criação dos conduzentes das religiões dos homens. Estas religiões sempre foram instituições políticas, e como tais, criaram factoides de forma a que conduzissem a massa coletiva para a posição de ignorância, através de criação de dogmas e santificação de homens escolhidos por estas. Parafraseando as palavras do Mestre Jesus, conhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, ou seja, o trabalho de reconhecimento da qualidade do fruto, por si só, requer análise do crivo da lógica. Por associação, o trabalho de reconhecimento da qualidade da árvore geradora é também baseado em lógica e não em dogma. Deixemos então as perguntas abaixo para serem respondidas pelo leitor, lembrando a este para utilizar-se apenas de sua lógica interior, quebrando todos os paradigmas dogmáticos que possam fazer parte de sua formação religiosa. Pode um homem, religioso ou não, apenas por carregar um título, que também lhe foi conferido por outro homem, julgar ações e todas as suas consequências, perdoar seus efeitos, que na verdade se deram sobre um terceiro, de forma que a justiça seja realmente feita? Quem seria o juiz mais imparcial? Um homem que possui apenas pequena parcela de informação sobre determinada trama, e que foi apontado por um outro à condição de juiz, ou a consciência interior do pecador, que possui o cenário completo, dentro do qual os eventos se desenrolaram? 6. Seguindo o raciocínio da questão anterior, isso significa que para conhecidos monstros da história da humanidade, bastaria uma simples confissão de seus pecados e a reza de número determinado de orações para serem perdoados. O que falar dos recipientes do mal praticado? Seria suficiente para sobreviventes do Holocausto saberem que Hitler confessou os seus pecados no final de sua vida, foi absolvido e entrou no reino dos céus. O raciocínio aplicado para a resposta da questão anterior também pode ser utilizado para a resposta desta pergunta. Ainda, com a certeza que a justiça de Deus é infalível, aquele que o mal pratica, sofrerá em tempo suas consequências, pela lei de causa e efeito. Este sofrerá tortura inimaginável através da noção de inferno mental, apresentada em capítulo passado, e também sofrerá durante o trabalho de resgate desse mal, por quantas vidas forem necessárias, até que o último,
que lhe tenha sofrido nas mãos, assim o tenha também feito sofrer e perdoado. A lei de causa e efeito é clara: o bem gera o bem, e o mal gera o mal. O bem semeia e colhe frutos deliciosos, enquanto o mal colhe o fel que lhe é próprio. O bem une todos à mesa para a ceia, enquanto o mal separa e joga cada qual a sua sarjeta interior. O bem traz a felicidade do dever cumprido, enquanto que o mal traz nada mais que a tristeza do saber que o caminho se torna cada vez mais pedregoso. A virtude é o único caminho. Sigamos os passos daquele que foi o mais virtuoso de todos, e por amor, sofreu para que suas pegadas na areia da caridade nunca pudessem ser apagadas pela onda do orgulho, pegadas estas que traçam a direção, onde a última pegada nos permitirá beijar o rosto de nosso Pai. 7. Nem mesmo a linha de pensamento, poderíamos então viver o maior tempo de nossa vida praticando nada mais que o mal, reservando os últimos meses de vida à confissão e orações, e mesmo assim seríamos perdoados e aceitos no paraíso eterno. Como isso se compararia com a recompensa para muitas pessoas que dedicaram toda a sua existência a praticar o bem, como Madre Teresa e Gandhi? Isso então significa que todos têm o mesmo mérito uma vez que se confessem. A misericórdia infinita de nosso Pai sempre permite que tenhamos mais de uma oportunidade. As orações sinceras e a descoberta de que o caminho do mal que trilhamos no passado fazem parte da busca de autoconhecimento necessário para o nosso trabalho de evolução. Evidentemente, como já foi dito, todos terão que, a seu tempo, resgatar até a última lágrima pela qual foram responsáveis. No entanto, aquele que passa, mesmo que seja aos últimos 5 minutos de sua vida, em fervorosa oração, pedindo a nosso Pai, com todas as forças do coração, perdão pelas atitudes que trouxeram penúria a seus irmãos de jornada, tenha a certeza que para ele, o trabalho de resgate acabou de ser iniciado. Aquele que se conscientiza que errou e fez sofrer, imediatamente inicia seu trabalho de resgate pela dor do remorso, que foi o que lhe conduziu ao estado mental de oração fervorosa. A oração arrependida é comunhão santa. Essa sim lava os pecados da alma. Não as hóstias entregues por homens a homens. A oração não é a repetição de palavras decoradas, mas a conversa íntima com nosso Pai. A oração sincera nos mostra o quão pequenos realmente somos no escopo do universo infinito, e também, que, se ofendemos a um único irmão de caminho que tenha sido, ofendemos diretamente a nosso Pai. A oração nos permite fazer parte do todo universal, mesmo que por um segundo apenas. Essa conexão nos faz sentir o amor de Deus que conecta tudo e a todos em uma mesma rede de amor. Como lâmpadas colocadas em série num circuito elétrico, uma única que esteja apagada, de forma indireta, também apagará as outras. Enquanto um único filho ainda estiver sofrendo, significa que o nosso trabalho ainda não está terminado. Em tempo, este que sofre hoje, consolará também amanhã. O exército de paz de Jesus aumenta todos os dias, e chegará o dia em que o último soldado inimigo também se oferecerá à causa. Este é o nosso trabalho e essa é também a nossa recompensa. 8. Parece realmente que uma simples ida ao templo religioso aos domingos, independentemente de como a vida é conduzida durante o resto da semana, seria o suficiente para a entrada no reino do Pai. Onde está o mérito nisso? Como foi dito, o mérito está na aplicação do molde de comportamento deixado pelo Mestre Jesus, durante todos os minutos de nossas vidas. A ida ao templo, só faz sentido se o coração ali está, e mais do que isso, se as palavras ouvidas no templo deixam marcas permanentes neste coração, de forma que direcionem o caminho de conduta durante os outros dias da semana. O templo mais sagrado de todos é o interior de nossos corações, onde comungamos como Mestre de forma individual e recolhida. Jesus nunca nos disse especificamente que precisaríamos montar obras arquitetônicas banhadas em ouro para servir de lugar de congregação em seu nome. Ele, o Mestre, pregava ao ar livre, em sua igreja, a natureza. Todos podiam entrar,
sem lhe ser cobrado nenhum dízimo em nome do Pai. O molde de comportamento já nos foi dado há mais de 2000 anos. O Espiritismo veio como terceira revelação para que tivéssemos ainda mais apoio em nosso caminho. Nos foram deixadas informações suficientes em forma de livros para que pudéssemos seguir o caminho que nos levará à felicidade. Não precisamos de templos e igrejas para atingirmos a felicidade, apenas de caridade e amor ao nosso próximo. 9. De onde vem aquele sentimento que, às vezes temos, de não gostarmos de alguém sem sequer termos conversado com aquela pessoa? E o sentimento oposto, no qual sentimos afeição por alguém que acabamos de conhecer? Tudo pode ser explicado através de dois conceitos, o de reencarnação e o de diferentes níveis de evolução. A reencarnação responde a esta pergunta através das possíveis relações de karmas que possam existir entre múltiplas pessoas, de forma que, o reconhecimento de um inimigo do passado lhe salte aos olhos do espírito, mesmo sem que chegue aos olhos do corpo. O espírito assim, reconhecendo um outro que tenha pertencido a seu círculo de interação de forma negativa em encarnações anteriores, como adversário, imediatamente se coloca em posição defensiva contra ele. Daí o sentimento de antipatia gratuita, sem que tenhamos sequer trocado míseras palavras com esse indivíduo. Muitas vezes, o sentimento de antipatia beira ao mal-estar físico, a ponto de nos sentirmos realmente fracos ou com uma vontade imensa de sairmos do ambiente onde estamos. Isso é explicado através dos diferentes níveis de evolução. Capítulo anterior mencionou que os espíritos errantes formam comunidades, sendo estas determinadas pelo nível de evolução de cada um destes espíritos. As comunidades se formam através do agrupamento natural de espíritos que possuem a mesma faixa vibratória. Foi também explicado que a faixa vibratória funciona como se fosse uma assinatura individual de cada espírito, sendo a exteriorização, em forma de energia, no nível de evolução de cada um. Natural se torna entendermos que, espíritos ainda atrasados, os quais nutrem sentimentos menos elevados e negativos, exteriorizem esses interesses em sua forma de energia, que se torna densa e carregada de negatividade. Como vimos que o espírito mantém sua individualidade e características principais enquanto encarnado, torna-se também lógico o entendimento de que a exteriorização energética de suas características básicas o siga enquanto encarnado. Portanto, quando nos sentimos mal na presença de determinado indivíduo, este, muito provavelmente carrega faixa energética, que lhe envolve o corpo físico, formada basicamente de sentimentos negativos e menos elevados. Em tempo, a nossa própria energia, que exterioriza nossa individualidade, entra em conflito com aquela faixa energética que é sentida, gerando desequilíbrio energético na camada vibratória imediatamente próxima aos nossos corpos físicos. Este desbalanceamento é transmitido para o corpo físico, através dos nossos receptores de energia, chamados chakras, o que, eventualmente, é percebido pelos nossos sentidos do corpo físico como uma sensação de agonia ou mesmo pressão arterial mais baixa que o normal. Neste caso, identificamos um irmão que ainda prima pelos sentimentos de ordem menos elevada, e que independentemente de uma possível máscara de bom moço, é motivado basicamente por sentimentos que não sejam os do bem. Espíritos desencarnados não conseguem esconder suas verdadeiras motivações, justamente devido a esse campo energético que exterioriza as suas características principais, enquanto que os encarnados conseguem, muitas vezes, dissimular suas verdadeiras intenções através de colchas de retalhos de mentiras e manipulações que criam. Desta forma, torna-se importante o reconhecimento desse sentimento quando nos vemos imersos em ambiente desse tipo, de forma que possamos ler as verdadeiras intenções do irmão que nos está em convívio. Quando deparamos com um irmão com essa característica, primeiramente, nosso dever de bons cristãos nos diz que precisamos identificar se estaria em posição mental que nos permitisse ajudá-lo,
ou se ainda não se encontra aberto para recebimento de auxílio, nesse caso, seria como se realmente atirássemos pérolas aos porcos, como disse nosso amado mestre. Devemos utilizar todas as oportunidades que se fazem visíveis para nós, durante nossas vidas encarnadas, para ajudar o nosso próximo, seja ele ainda atrasado na cadeia evolucional